A primeira grande discussão foi: devemos fazer uma grande mini-reforma, como vinha sendo feita ao longo dos anos 90 e ao longo dos anos 2000 no Brasil, ou nós deveríamos fazer um novo Código de Processo Civil? Por conta de um trauma que o Brasil sofreu, o Código Civil de 2012 passou mais de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, criou-se um dogma de que, e essa frase é do ministro Nelson Jobim, de que se você não quiser aprovar uma lei no Congresso, basta chamá-la de código. Então, por mais que seja uma lei pequena, se chamar de código, ela não passa no Congresso. Tamanho era o trauma que existia por causa do Código Civil, que começou a sua tramitação nos anos 80 e termina só em nos anos 70 e termina só em 2002. Vejam os senhores que era um desafio muito grande, mesmo exigia muita coragem, propor a elaboração de um novo código. Mas nos lançamos nessa missão pelo espírito público e pela iniciativa de estadista do então presidente do Senado, José Sarney. Teve a ideia de se criar uma comissão de juristas, invertendo a lógica que havia até então de que os códigos eram feitos no Ministério da Justiça e remetidos ao Congresso Nacional já prontos e acabados. O presidente José Sarney teve a ideia de inverter essa lógica. Ao invés de se fazer um código em gabinete, constituiu uma comissão de juristas, que na época era presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, que depois foi alçado ao Supremo Tribunal Federal, e que era composta por outros 11 juristas. Tinha professores de diversas gerações, eu tive a felicidade de estar entre esses membros da primeira comissão que foi criada no Senado. Tinha professores de diversos estados, havia professores de diversas escolas, gente que tinha estudado na USP, gente que tinha estudado na PUC de São Paulo, gente que tinha estudado na UERJ, gente que tinha estudado em Minas. Então, houve uma preocupação de se fazer um código que não fosse o Código de São Paulo ou um Código do Rio de Janeiro. Vejam que o presidente atual da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é do Piauí, foi membro dessa comissão de juristas e pôde levar colaborações valiosíssimas que hoje se refletem aí em dispositivos que beneficiarão a vida do advogado. De modo que, a partir dessa visão, foi constituída uma comissão com um prazo de 6 meses, apenas 180 dias, para a elaboração do novo código. E, dentro de 8 meses, nós pedimos uma prorrogação por mais 2 meses, por conta do recesso de final de ano. E, em apenas 8 meses, fizemos o anteprojeto, que foi bastante modificado, foi bastante aperfeiçoado, bastante melhorado no Congresso Nacional. E essa é a vantagem de se fazer um código, meu querido Fred, em tempo de democracia. O Código de 73, ainda que ele não tenha um conteúdo autoritário, ele foi elaborado em tempos de ditadura. O Código de 39 era um código também elaborado em tempos de ditadura. Em 1937, se inicia a ditadura Vargas. No auge do Estado Novo, vem o Código de Processo Civil de 39. O Código de 73, também no auge da ditadura militar. De modo que o Código de Processo Civil, que entrará em vigor no dia 17 de março de 2016, por causa do 1 ano de vacatio legis que lá está estabelecido, ele pode ser dito como o primeiro Código de Processo Civil elaborado completamente em tempos de democracia. E a grande vantagem de se fazer um código em tempos de democracia, como eu mencionava, é justamente a possibilidade de ouvir as pessoas. É justamente a possibilidade de compreender que os problemas que existem em São Paulo não necessariamente são os mesmos problemas que existem no Ceará. E o professor Fred me dizia que a audiência pública que a Câmara dos Deputados realizou, do Senado, melhor dizendo, foi exatamente aqui, nesse prédio, na Escola da Magistratura do Estado do Ceará. Vejam os senhores a coincidência que nós nos deparamos no dia de hoje. Então, o código teve uma tramitação muito rápida no Senado Federal. Em 2010, nós entregamos o anteprojeto ao presidente José Sarney em junho de 2010. Em agosto de 2010, inicia a tramitação. Em dezembro de 2010, portanto, 4 meses depois, o Senado conclui a votação do novo Código de Processo Civil e remete à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, como todos os senhores sabem, até pela quantidade de parlamentares, pela quantidade de temas que surgem, de preocupações que surgem,
a tramitação foi um pouco mais extensa. Em 3 anos, a Câmara dos Deputados constituiu uma comissão, teve 2 relatores gerais, mas conseguiu, felizmente, no início de 2014, em março, se eu não me engano, conseguiu concluir a tramitação do Código de Processo Civil e devolver ao Senado por força do dispositivo constitucional que estabelece que, alterado o projeto de lei na Casa Revisora, ela deve retornar para a Casa Iniciadora. Nesse caso, como foi o Senado a Casa Iniciadora, o projeto bastante aperfeiçoado, e aqui eu não posso deixar de render as homenagens e pedir uma salva de palmas ao professor Fred Didier, que foi o coordenador da equipe que assessorou os 2 relatores na Câmara dos Deputados, tanto o deputado Sérgio Barradas Carneiro, baiano como nós, né? Fred certamente foi levado para lá não por ser baiano, mas por ser um dos juristas mais competentes da nossa geração. Mas o primeiro relator era baiano, não pôde ficar até o final, porque, por uma questão de suplência, ele teve que deixar o mandato, e aí sim assumiu a relatoria o deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, do PT de São Paulo, e manteve toda a equipe de assessoria, e o professor Fred Didier pôde também mostrar sua competência junto ao deputado Paulo Teixeira e levar grandes aperfeiçoamentos naquele texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados.